Oi, pessoal, tudo bem? Eliane Salustiano aqui. Estamos juntos mais uma vez para gravar um podcast do IBEF Mulher, do IBEF Campinas e Interior Paulista. É o nosso 17º episódio e o primeiro do ano de 2026. A gente sempre agradece nossos mantenedores e hoje eu tenho uma surpresa muito boa. Vou apresentar minha nova parceira no IBEF Mulher, Maria Helenice. A palavra está com você, querida. Olá, obrigada. É uma felicidade, né? Eu já sou do IBEF aí há mais de uma década e agora na cadeira com a minha amiga ali, né? Inaugurando um novo ano, inaugurando nova jornada. Todo começo de ano a gente inova bastante. E vamos lá. E ela chegou chegando, trazendo muitas ideias boas e duas convidadas maravilhosas para a gente conversar hoje. E o tema de hoje vai ser LinkedIn que posiciona. O que o mercado executivo vê e o que você ainda não mostrou. Então vamos lá? O IBEF Mulher, gente, na verdade, ela não vem para falar da mulher como uma exceção, tá, do mercado, mas para tratar as profissionais executivas como elas são, com liderança, com trajetória sólida, com entrega mensurável e com muito a contribuir. E os dados mostram isso com clareza, né, Maria Helenice? E a gente gosta de dados, né, Eli? Então, a gente vê que o Brasil hoje é o terceiro maior mercado de LinkedIn no mundo, com mais de 70 milhões de profissionais, né, cadastrados. Vamos falar cadastrados, né, Carla, primeiro. Né? Desse total, mulheres representam 48% dos usuários, uma boa representatividade. A presença está lá, né, mas em número, em qualificação e em trajetória. Mas quando a gente olha os perfis executivos, isso é uma percepção geral, para que realmente o LinkedIn existe como ferramenta? Ele existe como uma ferramenta estratégica? Como a gente usa o LinkedIn de fato, né, para a carreira? Né? Existe esse equilíbrio? Ele aparece e desaparece? Ter um perfil no LinkedIn hoje é bom? É ruim? Qual a intenção de estar lá? Né? E real da carreira profissional, como isso linka as coisas, Eli? Acho que é exatamente essa diferença que a gente quer trazer aqui, né? Entre você estar presente ou estar posicionada, né? Acho que essas são duas palavras muito importantes, né? E para isso, nós trouxemos duas profissionais super complementares, na verdade. Uma trabalha com posicionamento no LinkedIn e a outra que é uma headhunter que usa o LinkedIn como instrumento de trabalho, e essas duas visões vão poder colaborar bastante para a gente traçar essa ideia toda que a gente teve para esse podcast, né? Sem dúvida. Bom, nossa primeira convidada eu tenho que pegar aqui porque ela tem um currículo, meu Deus do céu. Carla Falcão, fundadora da Falcão Mentor, mentora de carreiras, negócios, com mais de 20 anos de experiência em marketing, vendas e desenvolvimento de pessoas. Eu já fui uma pessoa desenvolvida por você. Né? Especialista em posicionamento estratégico no LinkedIn, ela ajuda líderes executivos a transformar a presença digital em autoridade real e oportunidades concretas. Né? Além disso, atua no mercado de luxo como concierge de vendas, desenvolve projetos corporativos como protagonismo, diversidade e bem-estar. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Abrindo o Ano. Eu que agradeço essa oportunidade de estar com mulheres incríveis como você, como a Ellen aqui, porque o tema realmente rende muita conversa e muita oportunidade de compartilhar a experiência. E essa é a proposta hoje, né? Que a gente enriqueça umas às outras aqui, e o IBF e todas as mulheres aí. É isso mesmo. Obrigada pela oportunidade. E a nossa próxima convidada é a Ellen Soares, CEO da Virtus Exec. Headhunter, com mais de 16 anos de experiência no mercado de recrutamento e seleção executivo. São mais de 60 mil entrevistas realizadas e mais de 3 mil processos seletivos concluídos e mais de 30 mil conexões, guardem essa palavra, construídas no LinkedIn. Especialista em Executive Search e seleção humanizada. Já foi membro do IBEF de São Paulo, a gente vai trazê-la para o IBEF de Campinas. Com atuação em empresas no Brasil e no exterior, nas áreas de finança, RH, TI, jurídico, vendas, marketing, supply chain, engenharia e healthcare. Ellen, que bom ter você aqui com a gente. Prazer é meu, agradeço imensamente o convite, é uma honra voltar a fazer parte, né, de algo junto ao IBEF.
É um lugar que eu respeito muito e que aprendi muito. E é um prazer estar aqui para trazer um pouco da experiência, onde eu consigo contribuir com os executivos e com o mercado de trabalho atual. Então, muito obrigada mais uma vez. É isso aí. Bom, LinkedIn como rede viva, né? Vamos começar com a provocação real, né, Carla? Vamos começar com você abrindo o LinkedIn de fato. O LinkedIn tem mais de 1 bilhão de usuários no mundo. No Brasil tem mais de 70 milhões de profissionais cadastrados, como eu falei. Mas a grande maioria tem um perfil que parece adormecido, estático, né, desatualizado, diria. É quase um livro velho na estante, talvez? Esquecido ali no cantinho, né? Vamos lá. Carla, como mentora especialista em LinkedIn, por que isso é um erro tão caro para quem está no nível executivo? Tão caro e tão comum, muito mais do que a gente imagina, porque é justamente essa jornada profissional que tanto o LinkedIn valoriza, né? Cargos, trajetórias, conquistas, mas quem gera tudo isso dentro do LinkedIn são as pessoas, são os perfis que estão lá cadastrados. E essa frase que você falou de perfis abandonados ali, esquecidos, é muito mais comum do que você imagina. Eu, nas mentorias que faço com os empresários executivos, escuto muito isso. Carla, nossa, nem olha meu LinkedIn, porque eu esqueci ele, eu criei uma vez e nunca mais voltei. E quando a gente fala de perder oportunidade, é justamente isso. Hoje, a maior ferramenta de recrutamento e hunting é o LinkedIn, ainda ele vai falar muito sobre isso. Mas também, muito além disso, a gente fala que o LinkedIn hoje é o maior evento de negócios do mundo. Eu estimulo muito os empresários, né, a estarem presentes nos eventos corporativos do seu mercado, dos seus segmentos executivos, representando suas marcas. Porém, o LinkedIn é o maior de todos os eventos de negócio, onde você consegue falar com quem você quer, com quem precisa de você e encontrar pontos de contato com essas pessoas. Por isso, quem deixa de usar o LinkedIn, de atualizar o perfil, está deixando dinheiro na mesa. Eu falo, você está deixando dinheiro e oportunidades na mesa, porque ali estão todos aqueles que você precisa, quer seja para uma parceria, para uma transição de carreira ou para o negócio que a sua empresa precisa. A gente sabe disso tudo, por que a gente não faz? Olha, tem tantas variáveis nisso, mas o grande ponto é que eu entendo que o momento que a gente está exige muito a nossa atenção e o nosso tempo. E o tempo é um recurso muito escasso e muito valioso. Então, quando as pessoas estão na sua rotina, naquela agenda intensa e pensam, nossa, mas eu vou ter mesmo que olhar para o LinkedIn todos os dias, eu diria para você repensar um pouquinho esse cansaço, essa preguiça às vezes que vem, se você tiver um planejamento simples, revisar o seu perfil, e isso vai te levar 1 hora e pouco para você olhar com mais atenção. E depois só acessar o LinkedIn, consultar e fazer uma publicação uma vez na semana, você vai reduzir esse impacto e você vai gerar visibilidade para você e para onde você está precisando dessa visibilidade, quer seja no mundo corporativo, quer seja no seu próprio negócio. Você falou uma coisa, 1 vez por semana, né? Qual é a frequência que eu devo visitar o meu LinkedIn, por exemplo? Olha, eu te diria que se você entrar e puder todos os dias interagir, é o melhor dos mundos. Se você puder publicar 3, 4 vezes na semana, melhor ainda. Mas eu digo, antes o básico bem feito do que o perfeito que fica esquecido na gaveta. Perfeito. Então, se você puder revisar o seu perfil, é sempre o primeiro passo. Deixar ele atualizado. Ter um momento de carreira, ter um momento de negócio, isso é fundamental porque isso gera dados. E dados são fundamentais hoje com a IA, com o Google, com headhunters, como a Ellen aqui, e todas as outras oportunidades. Mas, além disso, se você estiver presente 1 vez na semana, compartilhando algo da sua agenda, por exemplo, de bastidores, já é o suficiente para você ter uma audiência ali te vendo, eventualmente. Por quê? Conferir no seu celular o que está acontecendo na rede é rápido. O que é mais trabalhoso é a gente atualizar esse perfil. Atualizar esse perfil, criar uma presença na rede e depois, gente, é no celular aqui, ó. Então fica tudo mais fácil e mais leve. Não deixa de ser uma disciplina, né? Também. Como você tem que ter disciplina para um monte de outras coisas e que a gente está mais acostumado a olhar, acho que o processo de disciplina dentro do trabalho em si e não olhar o LinkedIn como parte desse trabalho. E eu vou juntar com uma frase da Ellen que ela fala que networking não é acessório, é estrutura, né? E tudo isso que você está falando tem um link muito bom. E aí uma curiosidade, Ellen, me fala o seguinte,
Quando você abre o perfil de um executivo no LinkedIn, o que você vê nos primeiros 10 segundos? Bom, a verdade é desespero no primeiro momento. Aquela tá aqui para não deixar de mentir. Porque muitos executivos acham que é só abrir o LinkedIn, pegar um job description, alimentar as informações e esquecer. E não é bem por aí. Então precisa, e a gente busca clareza. Então, quem é você? O que você faz? De forma mais coesa, né? Então, por exemplo, um CFO, a agenda dele permite uma série de contribuições. Mas se ele só coloca ali, eu sou o CFO numa empresa há 5 anos, falta conteúdo. Então, nós, como Headhunters, a gente vai aprofundar quem já tem informação, que a gente quer otimizar. Então, por isso, se você não tem essa clareza no teu LinkedIn, é importante essa estrutura mais definida. Então, fala com a Carla antes, depois vem falar comigo. Até porque se você não tiver essa estrutura bem desenhada, provavelmente você não vai cair, obviamente, numa busca de qualquer consultoria de RH ou até das plataformas que estão cada vez mais automatizadas. Então, precisa de clareza, tanto na função e no que a pessoa é como profissional, para que a gente consiga ajudar na cultura também. Ou seja, muito mais do que um currículo, né? Muito mais. A gente fala hoje que o perfil do LinkedIn é uma landing page. É a landing page. O que é uma landing page? Né? Quase um site pessoal, onde você se posiciona, mas da maneira adequada, para poder chegar onde você quer. Então, se o seu objetivo é uma transição de carreira, o que de fato você precisa ter nesse perfil para isso? Se é vender mais, gerar mais negócios, como que a gente trabalha isso? Pensar, porque são caminhos diferentes. E os dois são muito importantes. Perfeito. Ellen, o olhar do Headhunter, né? Assim, hoje no IBF a gente tem conselheiros, advogados, CFOs, controllers. Quando você olha um perfil, o que você vê para atingimento de uma liderança, para uma pessoa se tornar líder, o que você busca do LinkedIn ideal? Primeira coisa, posicionamento. Isso é fácil de colocar no LinkedIn, né? Tanto que a gente trabalha com esse tipo de atividade. Você se posicionar porque de fato você quer, né? Deixar claro os seus objetivos. Então, se você quer se tornar um diretor, o que dentro do teu currículo te ajuda a conseguir alcançar essa oportunidade, essa posição, né? Então, não só nas nomenclaturas técnicas que muitas vezes cada área tem, né? E a gente tem muitas, né? A gente está falando aqui de finanças, então M&A, FP&A, entre outros, mas também no que tange aos seus objetivos pessoais. A liderança tem muito isso. Então, é muito comum a gente falar com os executivos e ele falar da agenda de uma maneira trazendo a empresa, né? Então, a empresa, ela cobra esse resultado e a gente atinge ele. E esquece de falar o caminho que é percorrido, o processo, quantas pessoas ele lidera nesse caminho, quantas pessoas apoiam e ajudam ele a fazer parte. Tem coisa que ele faz, tem coisa que ele só delega, e essa informação é muito importante para nós, como Headhunters, conseguir avaliar o nível de estratégia desse executivo, porque pode ser uma liderança de primeira viagem, e tá tudo bem. Só que imagina só, se ele não traz essa clareza pra gente, e até na própria entrevista ele quer muito uma vaga e ele vai vender algo que não é real, ele vai, obviamente, se frustrar lá na frente. Porque ele vai para uma oportunidade onde vai ser cobrado por aquilo que ele, de fato, colocou que sabe e ele não consegue entregar. Então, é muito importante ter essa clareza. Faz muito sentido. E formações, né? Eu acho que quando a gente fala de atualização do próprio LinkedIn, a gente acaba esquecendo de colocar uma formação, a busca de alguma coisa que te proporciona ir para outro nível também, né? Você falou de um júnior, uma carreira mais, né? Então, faz todo sentido. Total. E as certificações em algumas áreas são requisitos obrigatórios, né? Então, se você trabalha numa área de bens de consumo, geralmente você tem que ter formação de Anvisa, outras formações específicas, mas também tem as atualizações do mercado, que hoje está muito mais atrelada à demanda que ele traz para você, né, do mercado, por exemplo, a IA hoje, né, tecnologia, do que de fato só as formações. Então, eu tenho ainda muitos executivos que me perguntam, Ellen, é importante fazer uma pós-graduação? Então, inclusive, já reiterando essa resposta para todo mundo que escuta a gente, se você não tem inglês hoje e você quer fazer uma pós-graduação, eu prefiro que você vá para o inglês, porque hoje ainda é um requisito
mais pedido nas empresas e que, infelizmente, principalmente no Brasil, a gente tem um nível baixíssimo de idioma. Então, quanto maior a cadeira executiva, é importante você entender que se de fato aquela formação é mais para ter no seu currículo, como algo a mais, ou se vai permitir que você utilize isso no dia a dia. Linkando com o que você está falando, Ellen, o que te faz hesitar em relação a um perfil, né? Estou fazendo a pergunta contrária, ou seja, quais são os erros mais comuns que se encontra especialmente nos níveis de executivos seniors, né? E que, teoricamente, são pessoas que têm mais experientes, mas não necessariamente no LinkedIn, né? Exato. Primeiro, quando a pessoa só coloca o cargo e não descreve as funções. Isso não importa o nível, a gente vai olhar no detalhe, até porque para você assumir uma cadeira, você precisa explicar o que você fez para conseguir chegar nela. Tem uma parte no LinkedIn que a gente usa que é o sobre, é o resumo da carreira, é muito importante essa parte, porque ali a gente consegue ter de uma forma resumida um pouco da experiência desse profissional. Eu sempre aconselho, né, minha experiência não é o LinkedIn em si direcionar, mas eu falo para os executivos trazerem também coisas atreladas à cultura, ao que ele gosta de fazer, de uma forma resumida, porque isso nos ajuda a entender o tipo de empresa ideal para ele. E quase, sei lá, 70% das pessoas chegam e não sabem dessa informação. E depois que ela vai atualizar, não, para mim era só colocar o cargo ali. Bastante comum, a gente vê todo dia isso, né? Acho que fazendo um paralelo também, né? Eu que sou da área um pouquinho acadêmica, né? Que sou professora, a gente é exigido muito do currículo Lattes, né? Sim. O currículo Lattes, ele na verdade é assim... Tem uma demanda muito detalhada para ser feita. Então, você faz uma palestra, você tem que colocar, você participa de um evento, você publica um texto, né? Além da sua formação. A sua formação é o básico, né? O que recheia, na verdade, o Lattes é justamente essa completude que eu acho que a gente pode fazer um paralelo com não, do acadêmico com o corporativo, né? Perfeito. E tem uma coisa interessante que profissionais de finanças, eu atendo muito CFOs, e eles têm um perfil muito de alta performance. Mais do que todos, quase. E eles são triatletas, eles fazem corrida, maratonas, eles têm esse hábito do esporte intenso como cultura, quase, por conta da pressão e das atividades que fazem. E isso fala muito sobre quem ele é e os resultados que ele alcança. Então, quando a gente fala do sobre, muito bem colocado, é justamente isso. Quem é você por trás do crachá? Por que você faz o que você faz? Porque é isso que gera confiança, identificação, sinergia com um possível contratante. Quando você fala de algo sobre você está fazendo link, às vezes, com o que a indústria está contratando, com aquilo que você vai se envolver num possível job. Isso gera mais afinidade diferencial. Então, eu falo muito, fale sobre você também. Até porque a empresa que você está, ela não te define. Quem define você é quem você é como profissional. Então, você pode contribuir com diversas empresas, diversos segmentos, principalmente finanças, que não tem essa questão, né, de você precisar vir de um segmento específico, de uma forma natural. Né? Então, e não perder a sua essência, que acontece muito, acho que você deve viver isso, né, Carla? Da gente entrevistar executivos e ele fala, nossa, mas eu fiquei 20 anos nessa empresa, eu não consigo explicar o que eu faço fora dela. Desvincular, então, né? Exato, então é um gap, então as pessoas precisam olhar para elas, porque você é um profissional antes de fazer parte daquela instituição. É o eu, né? Muito, exato. A Carla falou de profissionais de alta performance, interessante. A gente tem um reconhecimento anual aqui, Carla, no IBEF, que chama equilibrista. Conta mais. Equilibrista, né? Então, assim, alta performance, equilibrar-se ali entre toda a nossa jornada e buscar, inclusive, o equilíbrio. Não é porque não é só o equilibrista do estar, né? Mas assim, de equilibrar todos os pontos. E aí, Ellen, quando eu olho também os profissionais de finanças, aqui trazendo para o IBEF, quando a gente olha o nosso público, o nosso padrão, você falou de bem específico de CFOs, de finanças, tem alguma coisa que chama atenção no currículo de um CFO, de um profissional de finanças? Excelente pergunta. Primeiro, o posicionamento que ele traz ali no LinkedIn, de forma clara, da agenda dele. Né? Eu trago muito a importância da agenda de um executivo, de um CFO, porque quem olha só o papel, e até falando de headhunters, né? Infelizmente, a gente tem aqueles que têm muita experiência e aqueles que têm pouca bagagem.
Então, se você não quer perder a oportunidade, inclusive com quem tem pouca bagagem, deixe o teu currículo mais claro, traga a sua agenda. Então, às vezes você coloca CFO, a pessoa fala, o que é um CFO? Então, traduzir. A gente está no Brasil, então, às vezes, um CFO, para quem só fala português, não vai saber entender. Então, traga essas duas línguas no teu idioma. Para localizar, né? Exato. Para trazer clareza, para você ter oportunidade tanto em empresas nacionais e internacionais. E você conseguir explicar a sua agenda. Então, o que faz parte da minha rotina? Eu cuido de finanças, eu cuido de ESG, que também é uma pauta que o CFO acabou assumindo com muita frequência nos últimos anos, né? Eu cuido do jurídico, o que faz parte da minha estrutura. Então, deixar isso de uma maneira mais clara, com certeza isso vai te dar mais visibilidade. Eu chamo isso de guarda-chuva, né? Assim, porque a gente fala, o CFO, quando eu me apresentava como CFO, mas você cuida do quê? Fiscal, financeiro, quando você paga? Não, gente, eu cuido do jurídico, eu cuido do RH, às vezes da TI, né? Então, e não estar claro, não significa que eu sou um especialista, obviamente, porque daí você tem um time, mas deixar claro como você atuou, como você geriu, você pode ser uma generalista, né, o que te dá um olhar muito mais específico sobre a empresa. Você trouxe, foi fantástico, assim, eu adorei, porque é realmente a nossa realidade. Até compartilhando uma dor que os executivos generalistas me trazem sobre como eu faço para me destacar sendo generalista. Só falo, eu busco alguém que tenha especialidade, né, em uma área. Então, assim, quando você constrói de uma maneira generalista numa empresa, sei lá, você fica 5, 6 anos numa empresa, mas você passou por diversas áreas, é uma maneira de explicar. O que é difícil hoje para o mercado, porque você não cria histórico. Quando você é generalista, mas você ficou 6 meses numa empresa, 3 meses em outra empresa, 8 meses em uma empresa, você não cria histórico. Então, realmente, para esse perfil é mais difícil. Mas quando você tem uma carreira, muda de profissão dentro de uma mesma empresa, é fácil você justificar, porque as oportunidades vão surgindo. Então, quanto mais habilidade você tem, obviamente você vai ser chamada para assumir mais responsabilidades. Faz todo sentido. Continuando um pouquinho, vamos passar para um outro assunto, né? Tem uma frase sua também, Ellen: salário alto encanta no começo, mas um ambiente confuso cansa todo dia, né? Isso se conecta também com o que o candidato precisa avaliar quando ele tá. Então, assim, é a cara dele, mas ele também precisa avaliar a empresa, é isso? Como é que é esse link dessas duas coisas? E um ponto importante, gente, para todos os executivos e profissionais que estão no mercado, não é só a empresa que precisa avaliar o teu perfil, você também tem que analisar a empresa que você participa do processo. Isso é cultura. É um pouco do que eu faço hoje aqui na empresa, trazendo esse olhar da importância do candidato avaliar onde ele quer estar. Porque às vezes ele só se preocupa com o salário, que é o que é mais comum, quanto eu vou ganhar para sair daqui, e ele não faz um planejamento de que ele vai assumir uma equipe maior, de que ele vai ter mais trabalho, ele vai ter que ter mais tempo para dedicar àquela atividade, e ele se frustra. Ele fala, poxa, mas não era bem isso que eu queria. Então, realmente, o salário aumenta, mas ele tem outras atividades atribuídas que ele não se preocupou em perguntar, porque para ele só o salário era o suficiente. Então, muitas das vezes a gente escuta, o ambiente é tóxico, né? A gente começa a ouvir isso, nossa, muita empresa relatando, estou com burnout, algo assim. Então, eu entendo que, de fato, isso existe, isso é sério, porém, tem muitos casos que dá para mitigar esse risco. Quando você procura saber, e uma pergunta clássica que eu faço nas entrevistas, e 90% das pessoas não conseguem me responder. Você pesquisou quais são os valores, quais são os valores dessa empresa? E as pessoas não sabem. Então, poxa, se você não sabe nem o valor da empresa, como você vai conectar com o seu para conseguir buscar uma oportunidade melhor? Então, é por isso que eu trago isso de uma forma bem provocativa. A pessoa se candidata, mas sequer fez esse link, né? Assim, exato. É um casamento sem namoro. Pessoal, vamos falar um pouquinho agora de posicionamento estratégico. E aí a gente vai para Carla. E ouvindo tudo isso que a gente já conversou e que a Ellen acabou de colocar, como que você vê que falta como mentoria especializada para LinkedIn, né? O que está faltando nisso e como é que as pessoas podem construir um perfil
efetivo, assim, que realmente impacte e o que precisa representar esse perfil. Nós falamos aqui de vários pontos fundamentais que a Ellen trouxe. Um deles é a questão da agenda, de justamente falar mais sobre o teu dia a dia, porque isso vira conteúdo. Isso faz você ser quem você é e ter os resultados que você tem na empresa onde você atua. Mas também a parte da disciplina. E o profissional de finanças é muito disciplinado. É muito organizado. Então, é trazer esse olhar para algo que é importante, que é o seu posicionamento digital como profissional. Porque você pode ser chamado para representar a empresa em palestras, em congressos, virar um embaixador da sua marca efetivo, né? Trazendo conteúdo sobre esse mercado para outras pessoas, inspirando outros profissionais. Então, quem está começando na carreira gosta muito de ter um mentor. A gente falou aqui a importância da mentoria, mas a nossa experiência é que é o insumo básico para que a gente possa orientar alguém. Então, nos CFOs que já estão ali no topo da escada, eles são uma inspiração muito grande para todos que estão começando. E falar sobre isso é muito interessante. Isso é o conteúdo. Por isso, as mentorias hoje, elas estimulam muito o quê? Que a jornada profissional de cada um se torne o seu conteúdo estratégico. Porque qual é o conhecimento que você tem hoje que pode ser o conselho para alguém que quer chegar onde você chegou? O que você pode falar hoje sobre o seu mercado de atuação, que você adquiriu um conhecimento tão grande ali ao longo desses anos nessa cadeira, que hoje é importante para quem está olhando para esse mercado? Para quem quer gerar negócios nesse mercado, para quem lida com pessoas, né? Profissionais de finanças lidam com pessoas o tempo todo. Não são só números, né? Não são só números, é aí que a gente às vezes se esconde atrás dos números, e esse também é um exercício importante, de você se permitir, enquanto profissional de finanças, que é mais objetivo, é mais duro, é mais direto e reto, como eu falo, mas também é mostrar o seu lado humano. Aqui também existe um coração. Não é um HP, aqui dentro não existe só um HP, existe um coração. Exato. E isso conecta. Isso conecta, né? As dificuldades que você tem na sua rotina, né? Os desafios que você faz. Então, quem faz um triatlo, uma corrida, um esporte, um projeto social, todos são conteúdos muito relevantes e falam sobre os teus valores. Sim. E nem tudo é tudo certo e tudo bom, né? Porque a agenda de um CFO também tem erros. Né? Somos seres humanos. Exato, e na entrevista eu pergunto muito disso. Então, o que deu errado na sua carreira? Porque deu em algum momento. Isso ajuda e fortalece quem começa, como a Carla disse, a se fortalecer e melhorar e falar, poxa, eu não vou ter medo, eu vou errar, mas vai dar certo, eu também vou tentar. E às vezes compartilhar vulnerabilidades é interessante. Sim. Existe uma medida para isso, mas isso conecta, porque justamente a gente é ser humano e todo mundo passa por tudo. Mas um ponto importante é a gente criar a disciplina de ser visível, porque muitos passam invisíveis no LinkedIn, em outros eventos, por uma certa timidez, um receio de se colocar e ser um profissional de finanças. Mas como que a gente pode se trabalhar nesse sentido? Né, para sair dessa invisibilidade. Muitas vezes nas minhas palestras e na mentoria, eu falo que às vezes nós estamos observando o LinkedIn da varanda. Como se eu estivesse numa grande varanda e lá embaixo, na avenida, passam todos. Eu vejo o post que vira, eu vejo o evento, eu vejo as pessoas que estão brilhando em tese no LinkedIn, mas eu fico na varanda. Não. E aí eu tenho um detalhe que é, se eu só interajo com o conteúdo dos outros, eu continuo na varanda. Então, por isso é trazer essa consciência e realmente criar esse lugar de tipo, não, mas eu vou me posicionar. Né? E é possível fazer isso com toda tranquilidade. Então, as mentorias a gente trabalha muito isso. Mas tem que ter uma disciplina. Então, uma vez na semana, comentar um conteúdo de alguém, deixar opinião é muito importante, também gera visibilidade, mas criar o seu próprio conteúdo é muito interessante. É genuíno, né? Assim, que seja genuíno, né? Você fala assim, se permitir ser você. É, né? Exatamente. E a rede, às vezes, não permite, né? Então, ter essa visão tênue. A coragem de ser imperfeito, porque, de fato, a gente erra, né? Qualquer ser humano erra. E aí, você falou de varanda, né? Eu quero pular da varanda, quase, né? Assim, vamos falar aqui de pular da varanda. E esses profissionais que estão em transição de carreira? Porque a gente vê todo o nosso histórico, né?
tem uma bagagem gigantesca, a gente fala, vou para consultoria, vou ser conselheiro, e aí de repente a gente esquece o que nos trouxe até aqui e a gente simplesmente desaparece como se, olha, agora eu mudei e me achem, né? Então, que dica que você dá aí para, não é nem dica, né, mas por que esses profissionais somem? E o que a gente faria para não sumir? E aí você toca em 2 pontos. Primeiro esse que some, porque ele saiu, em tese, do mundo corporativo, e outros, aqueles que mudaram de área drasticamente. Então, o CFO virou o dono de um negócio e que não tem relação com o mercado que ele atuava. Digamos, automotivo a vida inteira, de repente ele abre um estabelecimento comercial numa outra área, uma prestadora de serviço numa área totalmente diferente. E aí que tá o pulo do gato. A gente precisa falar sobre isso. As pessoas não têm como adivinhar que você mudou de cenário, de mercado, de empresa, se você não falar sobre isso. E isso nos surpreende, porque assim, Ellen, eu não sei como você vê, mas os executivos, às vezes que me procuram e eles estão deixando o cargo, eles têm muito receio de fazer aquele post dizendo, puxa, eu saí de 15 anos na 3M, o que vão pensar de mim? Fica, né, aquela coisa do crachá preso à marca. Porém, eu sempre estimulo, não, vamos planejar esse post, vamos fazer ele com cuidado. E quando eles fazem, gente, tem gente que se recoloca nesse post. E se liberta, né? E se liberta. E daí eles percebem quanta gente tem um carinho por eles, um agradecimento por eles, que nem é da empresa que ele estava, mas que faz um depoimento que é tão importante naquele momento desse profissional, que já eleva ele para outros lugares. Por isso é importante a gente falar sobre o nosso momento. As pessoas não têm como saber. E isso gera oportunidade. Então, é importante isso. Essa permissão para falar das mudanças, que hoje é bastante corriqueiro. Muitos executivos que eu atendo estão numa etapa de fechar um vice-presidente Latam, uma presidência de grandes companhias, viajaram o mundo, assim, infinitas vezes. E eles me dizem, em particular, Carla, eu não aguento mais isso. Eu não quero mais viajar. Eu quero estar com a minha família, eu quero fazer uma consultoria, eu quero compartilhar o que de melhor eu tenho, mas eu quero poder viver o meu momento. E isso é uma grande transição. E isso é valorizado muito no LinkedIn, porque é aí que você faz essa ponte, né? E até, desculpa, complementando a Carla, sabe quando você deixa para ir ao médico só quando você fica doente? Exato. É exatamente isso. Então, como profissional, a gente só procura um headhunter ou um especialista em LinkedIn para fazer a transição de carreira quando aconteceu a demissão. E então, o que eu incentivo é conectem-se com as pessoas, né? Falem com outras pessoas. O LinkedIn é para isso também. É um currículo, sim, mas você pode gerar contatos comerciais, contatos de relacionamento para te ajudar na vida. E quando você chegar nessa hora, porque todo mundo chega, né? Seja porque você optou, porque infelizmente teve uma mudança na empresa, você não vai ficar tão assustado e vai conseguir fazer essa transição de forma leve. Então, não tratem isso como só um problema pontual, até porque isso que a gente está fazendo aqui foi um processo de conexão, né, por outras redes e nos trouxeram até aqui. Então, para o mundo executivo e para o LinkedIn, é assim que funciona também. Então, quem não é visto não é lembrado. E não adianta depois de anos voltar. Oi, sumida. Oi, sumida, parece coisa assim. Não, peraí, né? Assim, se passa presente. Se passa presente, né? E assim, a gente fala, nós aqui 3, nós 4, na verdade, nos conhecemos num outro evento de negócios, nos reencontramos num outro evento de negócios. É mesmo? E hoje a gente está aqui falando sobre isso. Então, a vida, ela acontece lá fora. Mas a gente expande essa presença e essa visibilidade se conectando aqui, no LinkedIn, no digital. E aí, fazer um link com tudo isso que a gente falou, né? Como é que funciona essa questão das empresas incentivarem ou não incentivarem essa presença no LinkedIn, né? Porque pode existir um tipo de empresa que fala, olha, não tô gostando que você tá fazendo isso. Mas, por outro lado, é um cuidado pessoal, até porque, como vocês bem colocaram, a pessoa é ela não é a empresa, né? Então, esse é um ponto interessante, acho que é legal a Ellen também trazer a visão dela, mas eu escuto muito, eu trabalho muito com treinamentos corporativos, treino muitas equipes comerciais, em convenções de venda, e o porquê que eles me contratam? Porque eles querem alinhar a comunicação interna.
As empresas que estão entendidas nesse momento de mercado, elas sabem que é importante que o colaborador seja um embaixador da marca. E que esses executivos sejam sponsors da marca para o mercado, falando de inovação, de crescimento. Lógico que a gente tem um cuidado ali de incentivar esse colaborador a trazer a informação que está na company page, a estar alinhado com a estratégia de comunicação da corporação também é muito importante. Mas, de fato, o mercado já vem olhando para isso de uma forma diferente. A gente ainda tem aquele perfil que diz, nossa, a chefia que reclamou que eu estou muito no LinkedIn. Mas é minoria ainda hoje. Então, hoje a gente já traz essa possibilidade de como que a gente trabalha a comunicação como um todo do negócio a partir de quem faz parte dele. Isso aumenta o interesse em trabalhar lá, indicadores de performance, e isso é o cenário que a gente vê mais hoje. E o LinkedIn, ele também é uma ferramenta de retenção muito forte, né? Eu analiso a parte de cargos e salários e existem cargos que bem posicionados, eles aumentam a retenção do colaborador. Então, é muito importante estratégico ter esse olhar, né? E também tem uma parte que a gente chama de referência, né? Que são os feedbacks que outras pessoas, tanto pares ou de outras empresas ou pessoas que prestaram serviço podem fazer no LinkedIn, que acaba sendo uma ferramenta que nos ajuda como Red Hunter para analisar, poxa, olha, ele teve tanta referência boa naquele trabalho anterior. É um papel que a gente já faz, né, de referência, mas facilita se o seu LinkedIn já tiver isso, né? Já nos ajuda. Até deixar uma dica aqui para quem está nos assistindo, aproveite a ferramenta de referências, de depoimentos que existe no seu LinkedIn, porque ela te ajuda nisso, como bem colocou a Ellen, e também a gerar negócio, saber que trabalhar com você é uma experiência bacana e como que você vê a experiência do outro também. E é uma maneira de conexão também, porque quantas pessoas que eu falei que analisou essa referência e falou, nossa, eu trabalhei com essa pessoa no passado, ou me formei com ela, eu tive alguma experiência onde a gente estava junto, e é comum, né, isso acabou gerando tanto valor que facilitou, inclusive acelerou a contratação desse profissional por conta disso. Você sabe que eu coloquei não sei se é uma meta, mas um desafio. Este ano, eu vou referenciar, entrar no meu LinkedIn e falar, olha, quem é a pessoa que trabalhou comigo que fez a diferença? Eu acho que isso é genuíno também. Sim, por quê? Porque às vezes você esquece de fazer, né, reconhecer, e ali fica público de fato, gera o valor real. E quantas eu já fiz e a pessoa, gente, você fez isso? É genuíno. É tão bom para quem referencia e tão bom para quem é referenciado. Assim, é bom fazer o bem, né? É o conceito de fazer o bem, o conceito givers que a gente fala. É isso aí, eu sou super engajada. É algo nesse sentido para contribuir com alguém, sem pensar necessariamente no que vem, mas fazer por ser genuíno seu. Isso é muito bom. É muito bom. Profissional de finanças e o custo da invisibilidade, né? Então, assim, quando eu olho, sendo uma profissional de finanças, eu vejo muito que nós somos foco no resultado, descrição, apresentação de resultados, e a gente simplesmente esquece que essa rede social existe. Qual é o custo que isso nos traz? Porque a gente é muito eu falo do back-office, né? Aquele assim, atrás dos bastidores, tal, que a gente entrega tudo, mas quantas vezes obviamente a gente deixa o palco, né, devido, mas esse custo de invisibilidade, né? Um pouco do que a gente já falou antes, mas além para você, aquele CFO que passou, aquele profissional de finanças que passou uma longa data, e de repente acordou, tirou a capa da invisibilidade, é tarde para eles, tem como recuperar? Como é que isso funciona? Muito bom. Acho que primeiro o posicionamento. Sempre valorizo profissionais que se posicionam, porque as coisas podem mudar, né? Muda a meta, muda a regra do jogo, muda a equipe, muda o presidente, e quem está nessa agenda do CFO, muitas vezes ele só fica com os presentes, né? Mudou, agora se vira e resolve da sua maneira. E ele não se posiciona, né? Ele ou ela não se posiciona e gera uma ansiedade, começa a acumular tarefas e dificulta, de fato, né, a aparecer de novo. Porque ele começa a ser um resolvedor de problemas e não um protagonista da sua história.
Então, o posicionamento, ele vale para todas as áreas, né? E o CFO principalmente, porque o mercado mudou muito. Então, isso demanda cada vez mais o volume de atividades do CFO, ele aumenta gradativamente. E eu sei porque eu tô nesse mercado, mas se os CFOs não se posicionarem internamente, ele vai acumular cada vez mais função. Não vai ter esse reconhecimento se ele não... E você fala muito da agenda, né? A agenda, posicionamento, agenda. Agenda intensa, né? Do controle, do CFO, do gerente fiscal, né? Lembrando aqui tributos, esse mundo que a gente vive aí de mudança tributária, enfim... É difícil equilibrar essa agenda também, né? Assim, qual é a orientação que você dá assim, sobre se permitir ter a agenda profissional e a agenda pessoal e a agenda real, né? E aí eu vou complementar já dentro desse contexto, né? A questão, nós estamos no IBF Mulher, né? A questão da mulher dentro desse ambiente. Então, a mulher do ambiente de finanças ou jurídico ou corporativo de uma maneira total. Como é que ela consegue traduzir essa competência dela, né, em autoridade visível? Criar todas essas agendas, né? Assim. Dar conta da agenda e assim... historicamente, a gente já sabe que a vida da mulher ela tem muito mais pratinhos para serem administrados, né? Porque é uma pluralidade de funções, né? Que normalmente a gente tem. E dentro do ambiente corporativo, principalmente nesse nível de liderança, né? Sênior, na verdade, fica muito mais puxado, né? Então, como é que a mulher... Tem um jeito diferente para a mulher e para o homem? Como é que a gente... Acho que tem o jeito genuíno de cada um. Aí, o que mais valoriza o teu perfil e a liderança em si no LinkedIn é poder ser você mesmo. A gente vê hoje no LinkedIn perfis incríveis de CEOs de grandes companhias que são mulheres, CFOs que são mulheres e que estão ali realmente presentes nessa rede. E elas trazem ali as paixões, a questão dos filhos, a família, né? Essa agenda completa, vamos dizer assim, que não é só o negócio. Então, quanto mais você tiver essa permissão para poder trazer isso também, isso valoriza muito. Principalmente nós, mulheres, quando vemos outras referências, a gente admira. E a gente diz, nossa, se ela consegue, eu também consigo. E isso vale para todos os mercados, né? E quanto mais alta, né? Quanto maior essa cadeira, mais importante, mais desafiador é estar nesse lugar. E aí um ponto que eu acho importante reforçar, a gente falou sobre a invisibilidade. Isso é bastante comum, né? Perfis que não estavam ativos no LinkedIn. Mas o lado bom é que é rápido de transformar isso. É muito rápido de fazer isso. Então, se você está buscando mais uma transição de carreira, se você está buscando trabalhar o seu nome como consultor, como autônomo, né? Ou empresário, busque uma mentoria. Busque um direcionamento, busca onde você tem esse objetivo em comum, que as pessoas vão facilmente te orientar e você rapidamente vira essa chave. Então, esse é o lado positivo do LinkedIn. Mas eu estou há 10 anos, não tem problema. Começa hoje, faça hoje, mas faça. Não fique tipo academia? Exato. E aí vamos lá, né? A gente vai trabalhar esse músculo. Olha só, tem quase o personal trainer. Eu gosto muito de falar mentor personal. A minha mentoria de LinkedIn, eu faço justamente esse acompanhamento, porque o primeiro post que você coloca, às vezes ninguém comenta. O segundo ninguém comenta, o terceiro ninguém comenta. E aí você vai murchando e fica querendo ficar na varanda lá, só olhando os outros. Mas quando a gente tem pessoas junto com você, te dizendo, não, calma, é assim, te dando a mão ali, te apoiando para que você não deixe de fazer isso, porque é um processo, não é da noite para o dia. Às vezes a gente tem um profissional que está invisível, sim, só que ele é uma liderança tão carismática que quando ele posta um post, gente, uma revolução acontece. E nem ele imagina o poder que ele tinha de conectar pessoas. Mas não é sempre assim. Então, esteja com pessoas que te apoiem nessa jornada, para que você não desista. Esse é o ponto. O caminho é uma construção, mas é super possível e rápido de fazer isso. E aí eu vou deixar aqui uma homenagem para minha parceira anterior de IBF Mulher, Ana Lídia Cunha, que tem um perfil que bomba no LinkedIn. Incrível o perfil. Ela é da área tributária. A gente é do time Ana Lídia. Ela é da área tributária, que dentro do mundo
de finanças e corporativo já tem uma especificidade tão grande, é um tema pesado, né? Mas ela consegue, com muito humor, falar de tributação e tem uma abrangência fantástica. A gente chama ela de Miss Reforma Tributária ultimamente, né? Então, beijo pra você, né? E o conteúdo dela é leve, ela traz, assim, episódios engraçados pro perfil dela para falar de algo tão complexo quanto o tributário, né? Os impostos e o dia a dia de quem vive com isso, nessa grande pressão. Ela fala assim, o tema já é chato, por que eu vou ser chato? Né? Então... E percebe, tem espaço para ser mulher, para ser bem-humorada, para ser leve, para falar do que precisa ser. Mãe de 2 filhos, adora dogs e marido também corporativo. Gente, ela é fantástica. Tecnicamente, assim, você pode desmembrar qualquer assunto com ela. E é uma quebra de paradigmas, né? Porque a gente tem um conceito de que o executivo ele tem que ser sério, né? Falar coisa séria, resultado, cobrança. E não, né? Eu acho que por trás do CNPJ sempre tem o CPF e a pessoa ela tem uma vida. Isso faz parte também da agenda, falar não, se posicionar, trazer isso para que você se torne o protagonista da sua carreira e não a empresa que você está, né? Então, acho que tem que fazer sentido. Então, é muito interessante, de fato, quando você observa e passa a admirar executivos e executivas que trazem essa leveza de assuntos complexos e também fazem com que outras pessoas que estavam na dúvida de seguir esse caminho, elas consigam ser o que elas são de uma forma bem profissional, sem desrespeitar também. Ninguém está sozinho, né? Achei muito legal o que você falou, Carla, que buscar uma mentoria para atravessar a ponte. Isso. Né? É fazer essa transição de cadeira. Eu acho isso fantástico. Então, buscar mentoria, buscar o conhecimento, o aconselhamento profissional, funciona e torna o espaço menor, né? Entre um ponto e outro, qual é o menor? Né? Qual é a menor distância que eu vou percorrer? Aquilo que me leva a um mentor. Esse lugar é um lugar muito solitário, né? Sempre. Essas cadeiras, né? Tão desejadas, tão valorizadas, mas é tão solitário. Quantos relatos eu escuto de executivos sobre as dores desse lugar, né? E por isso, quando você tem alguém que te acompanha nisso, fica mais leve, né? Você se sente mais seguro e você vê que você não está sozinho. Não é só com você, né? É isso mesmo. Estamos chegando no... isso aí, chegamos a gente nem percebe, né? A gente nem percebe. Gente, mas se deixar, a gente fica aqui realmente por horas e horas e dá o episódio 1, 2, 3. Chegamos na rodada final, tivemos aqui muitas respostas boas, né? Posicionamento, agenda, admiração, o rápido, mas tem que começar, né? Para todo rápido tem um começo, né? Ellen, se você pudesse dar um conselho único, né? Aí para os executivos de finanças que querem contactar um headhunter, querem fazer esse link aí com o LinkedIn, né? Que recado, que conselho você dá? Deixa aí pro nosso time. Excelente. Bom, primeiro, não tenham medo de nos procurar, né? Porque é um mito de que o headhunter não responde, o headhunter ignora as mensagens. Então, nos procurem, né? Acho que a gente tem que estar aberto para conversar, não só sobre transição de carreira, sobre mercado, para trazer pautas que possam ajudar a engajar vocês na operação. Então, usem o LinkedIn como uma ferramenta estratégica da sua operação, porque eu tenho certeza que isso vai te levar para lugares muito maiores que só a empresa que você está. Você vai construir de forma relacional e estratégico próximos passos importantes da sua carreira. Carla, se tivesse que dar um conselho para quem quer começar a se posicionar no LinkedIn. Comecem da maneira que você pode, a sua maneira, mesmo que seja tímida, mas faça esse movimento, porque é esse começo, esse primeiro passo que vai te levando aonde você deseja chegar. E, inclusive, eu posso fazer um convite aqui para quem está com a gente. Dia 25 de abril, eu e a Ellen estaremos juntas aí num evento que é a primeira edição do Conexões Falcão Mentoring, e o tema vai ser LinkedIn Day. Olha. Então, vamos falar mais sobre conexões, sobre LinkedIn Ads, sobre recrutamento, sobre hunting. A Ellen vai estar lá também complementando isso tudo. E é um convite para que seja, quem sabe, esse o seu primeiro passo aqui em Campinas. Depois, quem quiser pode me procurar no Instagram, Carla Falcão _. E vai ser um prazer orientar você, te dar dicas, enfim, de como dar esse primeiro passo. Mas façam isso, participem, né? Precisa começar.
E para as duas, se a gente tivesse que falar qual a tendência que vocês enxergam para o mercado executivo e para o LinkedIn ao longo de 2026? O que permanece e o que não dá mais? O que permanece é justamente esse ser humano, porque a gente tem tanta tecnologia hoje para nos ajudar e às vezes a gente pensa erroneamente que isso vai acabar com os cargos, vai acabar com os empregos e que tudo vai ser facilmente solucionado pelas máquinas. A gente vai ter agilidade? Vai, mas quem vai se destacar é quem é humano. É aquele que realmente coloca a cerejinha com a sua experiência e faz dessa ferramenta algo brilhante nos teus resultados. Então, sejamos humanos. Acho que é isso que fica e é isso que a gente precisa reforçar cada vez mais. Acho que o volume de atividades, ele de fato vem aumentando cada vez mais. Então, você também olhar para a sua saúde, se cuidar, como a Carla disse, alguns executivos já fazem isso, mas praticar esportes é uma dica de ouro que eu trago, inclusive para cuidar da sua saúde, não só física, mas mental, porque as agendas estão cada vez maiores. Então, para que você consiga encontrar esse equilíbrio, não se perder, é importante que você cuide de você primeiro. Então, isso realmente vai aumentar cada vez mais, né? Que a tecnologia, ela vem para ajudar, vai quebrar muita questão operacional, mas você ainda precisa gastar muita energia pensando e resolvendo estratégias, né? E acredito que o que realmente muda agora é a forma como a gente vai olhar o mercado, né? Então, não tratar isso como algo pontual. Então, olhem, observem, conversem com pessoas, não deixe chegar ali na decisão final de uma demissão ou de uma mudança de rota para se conectar com pessoas que podem apoiar. Pessoal, para se conectar com a Carla Falcão, busque no LinkedIn como Carla Falcão ou acesse o site falcãomentoring.com.br. E se quiser conhecer mais o lado pessoal dela, o blog aventurasdemãe.com. E daí reforça o lado esporte aí, que a Ellen fala. Também corro, E com a Ellen Soares, busque no LinkedIn como Ellen Soares ou acesse o site da Virtus Exec. Tá? Então, todos esses dados vão estar aí também no nosso episódio. Gente, o que falar desse episódio, assim, o que falar dessa abertura, né, assim, é sensacional. Eu acho que, obrigada pela generosidade, vocês toparem, né, assim, quando duas visionárias chegam e pedem e fazem a conexão com vocês, e vocês com essa disposição, acho que a gente só tem a agradecer. Hoje eu aprendi muito. Sim. E olha que eu sou um pouco atuante lá também. Tenho lição de casa pra caramba. Já entendi. Mas a gente aprende sempre, né? Eu acho que essa questão do compartilhar, do trilhar, do trazer, assim, quem chegou até aqui, como a gente segue o próximo passo, eu acho que é extremamente importante. O LinkedIn é o começo dessa conversa. E eu diria que o IBEF Mulher é a continuação dela. Não é? É isso aí. Tudo isso. Pessoal, primeiro, Ellen, Carla, muito obrigada por tudo que vocês puderam compartilhar com a gente. Obrigada por estar comigo esse ano, né? Seguindo, assim, os passos do IBEF Mulher e esse projeto de podcast. E, pessoal, se esse episódio fez sentido para vocês, compartilhe com os seus conhecidos e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!